Quantas vezes você já esteve em um lugar onde tudo parecia funcionar, mas algo dentro de você ainda sentia fora de sintonia? Hoje, exploraremos o que significa emitir vibrações e conectar-se com aquilo que vibra em nível mais profundo. Vibração e sintonia não são apenas termos bonitos, são o pulso invisível que permeia nossos pensamentos, sentimentos, ambientes e relações. Quando estamos bem sintonizados com o bem, atraímos luz, paz e eficácia. Quando nossa vibração está baixa, nos tornamos alvos fáceis de intranquilidade, dúvida e estagnação. Nesta palestra, vamos compreender como elevar nossa sintonia, ajustar nossa frequência interior e tornar-nos canais de luz onde estivermos. Se essa mensagem mexer com você, compartilhe, comente e se inscreva. Porque o mundo precisa de pessoas que vibram o bem e que estão dispostas a transformar o ambiente em que vivem. Amigos, sou Maíse e agradeço desde já a honra de estar aqui com vocês. Há 4 anos atrás eu estive nessa casa, mas depois surgiu a pandemia e nunca mais pudemos estar juntos, porque tantas coisas aconteceram. Tudo aprendizado, sabemos bem. Mas eu estava vendo as queridas do coral e o querido do coral cantando. Primeiro, já achei um homem completo e perfeito. Porque, além de estar no coral, fisioterapeuta. Eu já perguntei, como que você não mora em Brasília? Já foi minha primeira indagação para ele. Mas me impressionou muito determinadas músicas que se transformavam em tudo a ver com vibração e sintonia, o tema de hoje. Porque, enquanto elas cantavam, ele cantava, determinados espíritos amigos tornavam a música, o que saía delas, em energia tão material que parecia que podíamos tocar, mexer, e era endereçado a todos nós da plateia e principalmente aos irmãos desencarnados. Na antepenúltima música, Confia, as almas desencarnadas aqui trazidas pelos protetores choravam muito, principalmente os mais jovens desencarnados. E aí um amigo espiritual comentava comigo que a verdade é que aquela música especificamente trazia a eles lembrança da vida que tinham tido na Terra. E que muitos, até hoje, estão extremamente ligados ao que viveram e também ao que deixaram de viver, pelas situações conflituosas em que a sua desencarnação aconteceu. Por isso, o horário de preparação de qualquer trabalho na casa, inclusive a palestra pública, o momento em que um coral canta ou alguém manifesta uma poesia, uma mensagem, é fundamental para que recebamos tudo o que for possível receber e levemos para casa, nós encarnados e os irmãos aqui trazidos desencarnados, como que num pequeno santuário do nosso coração. Essa energia que, ao longo da nossa próxima vinda aqui, vai se processar. Não que só dentro da casa espírita nós possamos receber isso, mas a casa espírita, sem dúvida, ainda é, para quase todos nós, a grande bateria das nossas vibrações. É claro que um dia nós vamos levar dentro de nós a casa espírita, que um dia nos acolheu. Então, onde estivermos, estaremos como que dentro desse salão. E nem preciso dizer a vocês, porque vocês sabem que nas nossas horas difíceis, mentalizemos estar aqui e receberemos imediatamente o benefício, porque uma casa espírita não para e nem fecha nunca para o mundo espiritual.
E antes de entrar nas nossas histórias, uma coisa que me surpreendeu demais é que todas as mulheres grisalhas aqui ficam lindas de cabelo branco. Eu devo ter um problema sério, porque eu já tentei 2 ou 3 vezes ficar de cabelo branco e o máximo que eu consigo é ficar parecida com a Cruella dos Dálmatas. Eu chego a assustar as pessoas, juro por Deus. É uma mecha horrorosa, branca. E aí não tem jeito, eu parto para a tinta com o coração pequenininho. E ainda tenho amigas que dizem, mas você não se dá bem com o cabelo branco? Eu falei, não, ele é que não se dá comigo. A minha avó paterna, quando eu nasci, ela tinha 50 anos. Ela já tinha a cabeça toda branca. Era maravilhoso o cabelo dela. Ela morreu com 90, com o mesmo cabelo maravilhoso. E eu não sei por que eu não herdei esse DNA. Aliás, falando em DNA, quando eu tomei minha primeira vacina, a Coronavac, um amigo me disse, olha, você se condenou. Porque eu fiquei sabendo que os chineses colocaram nesta Coronavac um negócio que depois de 2 anos vai trocar o seu DNA todo. Eu juro a vocês que eu já tomei as 5 doses e eu continuo esperando esse sonho dourado, que é de trocar o meu DNA. Diabetes, hipertensão, insuficiência renal. Então eu falei, gente, que dessa maravilha! Mas não aconteceu. Espero que tenha acontecido com algum de vocês. Porque a teoria era essa, mudava o DNA. E eu me lembro que eu disse ao meu amigo, tomara, meu Deus, tomara, que troque tudo. Mas os chineses ainda não chegaram a esse ponto. Se Deus quiser, vão chegar. Amigos, um pai impressionado contava aos filhos na hora do jantar um incêndio pavoroso que ele havia visto quando voltava do trabalho. E de todas as formas, com todos os meneios, ele explicava em detalhes como quase aconteceu uma tragédia, tamanho incêndio que acontecera numa enorme fábrica da cidade. Os 2 filhos, de olho arregalado, impressionados, foram todos dormir. No dia seguinte, para surpresa do pai, ele recebe no trabalho um telefonema da escola de um dos seus filhos. O menino, marcado pelo relato que o pai fizera, incendiara a sala de aula. E Valérium, espírito amigo de Chico, e que há muitos anos atrás, através dele, contava essas histórias, conta essa pequena história para nos lembrar que nosso relato, nosso entendimento com o outro, provoca no outro pensamentos, sentimentos, vibrações e energias. Às vezes, quando indiferentes ao nosso próximo, não percebemos que muitas das atitudes dele estão relacionadas com a nossa indiferença, com a nossa má vontade, com a nossa falta de tempo em ouvi-lo, e a pessoa se sente cada vez mais sozinha, porque neste setembro em que lembramos as almas que optam pelo suicídio, estamos esquecidos de que o suicida nunca quer morrer. Ele quer ajuda, mas muitas vezes não consegue. Em Brasília, de tempos para cá,
há uma verdadeira epidemia de suicídios que a sociedade insiste em esquecer. Casos de meninos, de crianças de 9 anos, de 11 anos, que mal começaram a conhecer a vida. Meninos, muitos deles de famílias ricas. E o mais grave, quando você conversa com os pais não se conformam, porque a pessoa parte sem deixar uma frase, sem deixar uma explicação. Há semanas atrás, conversei com um pai que, naquele dia, lembrava que há 2 meses havia perdido o filho de 24 anos. Ele comprou pela internet todo o material para fugir da vida através do suicídio. E quando o pai o encontrou, não pôde fazer mais nada. E esse pai chorava desesperado. Como foi que eu não percebi? E então contou que o rapaz morava com a mãe, pediu para ficar com ele por um tempo e aparentemente manifestou uma vibração completamente nova. Estava animado, esperançoso, disfarçou de todas as maneiras a atitude que pretendia tomar. Quantas almas sofredoras já se manifestaram em casas, nos grupos mediúnicos, contando a mesma história, de terem disfarçado as suas atitudes menos dignas, os seus pensamentos mais difíceis, para, enfim, cometer a fuga da Terra. O ex-presidente Getúlio Vargas disse à sua única filha mulher, que ele adorava: não se preocupe, eu não vou me matar de jeito nenhum. Pode ficar tranquila. E a primeira palavra dela, quando escuta o barulho do tiro, entra no quarto e o encontra agonizante em cima da cama, já sem conseguir falar, foi: meu pai, você tinha me prometido, você prometeu que não tiraria a sua vida. E o olhar dele para ela, olhar de despedida, significava tudo, porque ele não conseguia mais dizer por que ele fizera aquilo. Depois de muito tempo de sofrimento, ele foi resgatado no mundo espiritual. E Eça de Queiroz, o grande escritor português, por afinidades que não vamos, de repente, descobrir quais eram, o recebeu num hospital do mundo espiritual. E, em certa conversa dos dois, enquanto caminhavam por um jardim, o ex-presidente Getúlio chega para Eça e pergunta: mas de que eu morri? Eu não me lembro de ter ficado doente. Eu não me lembro de ter desenvolvido nenhum sintoma para estar aqui desencarnado. O suicídio é algo tão impressionante para a alma eterna que há um choque vibratório profundo que faz com que muitos suicidas não se recordem do que fizeram. E era o caso de Getúlio Vargas. Bom, já recuperado, ele pediu no mundo espiritual para retornar ao Brasil e, se possível for, ser um futuro presidente da República. Mas Juscelino Kubitschek pediu a mesma coisa. Então, nós já temos um impasse, porque são pessoas bem diferentes. E, se Deus quiser, no futuro, estarão aí se debatendo num futuro prognóstico de serem
né? Tomara que não seja na mesma eleição, um futuro presidente. Getúlio, por motivo óbvio, pelo suicídio, por uma série de questões que ficaram dos seus governos. E Juscelino, porque afirma que não fez tudo que deveria ter feito. E olha que ele fez Brasília. Então, vai ser uma parada daquelas, se os dois se enfrentarem. A verdade é que, quando sentimos uma vibração negativa, sabemos logo, porque, pela nossa sensibilidade, alguma coisa dói. Ou dói o estômago, ou dói a cabeça, ou dói o ombro, como se alguém estivesse sobre o nosso ombro, ou nos vem uma irritação profunda, inexplicada, o que é muito comum. Há muitos anos atrás, eu tinha uma samambaia na minha sala, que era a única planta que eu tinha, linda. Alguém foi me visitar, eu vi que não estava bem, porque na época eu tinha um gato preto chamado Juarez, e o Juarez era o tipo do bicho que não tinha piedade. Quando a pessoa estava mal, ele ia para debaixo do fogão e só saía de lá quando a pessoa ia embora. E ela disse, mas sua samambaia está linda. No dia seguinte, a samambaia estava esfarelada, de tão morta. Existem pessoas que têm esse poder e ainda se acham médiuns maravilhosos. Chegam no grupo, chegam no centro espírita e dizem, eu mato planta que você precisa ver. Uma senhora me disse, você precisa conhecer minha filha. Ela incorpora fazendo compra no Carrefour. Eu falei, preciso conhecer sua filha rápido. Porque imagina uma menina de 16 anos incorporando enquanto fazia a compra no Carrefour. Quem tem a vibração positiva, você pode ter certeza, você sabe. Porque a pessoa enfrenta tudo, mas tem uma coisa nela que não morre. É uma força, é uma chama, é algo que chega no último minuto da sua necessidade. Na hora em que todo mundo desistiu de te ajudar. Na hora em que a sua aparente enfermidade não tem solução, alguma coisa dentro de você renasce. É uma força que a gente não sabe de onde vem. Nossa, não é. Do corpo físico, não é. É, com certeza, a mão de Deus que vela sobre todos nós. E muitas vezes nós não acreditamos nisso, mas é. E o espírita é difícil, porque quando ele se vê numa situação adversa, ele geralmente quer sair da situação. Não, eu não tenho estrutura para ajudar, eu ainda não estou preparado. Eu tive um amigo que sempre dizia, eu estou me preparando para ser espírita. Anos de espiritismo. Até o dia em que os espíritos amigos lembraram a ele que André Luiz, através de Chico Xavier, costumava dizer que 7 dias de conhecimento da doutrina nos torna espíritas, queiramos ou não. 7 dias. Acredito que todos nós tenhamos aqui mais que 7 dias. E quando aparecem situações constrangedoras, quando a vibração vem de quem está lá fora, de um morador de rua, de alguém que às vezes chega embriagado, necessitado. Olha, o Chico estava sempre aos sábados aguardando as caravanas que iam com ele à Vila do Pássaro Preto para levar mantimentos. E o espírita, quando ele se vê numa situação complicada,
ele deixa de ser espírita na hora. E havia um bêbado em Uberaba que todo sábado, completamente embriagado, ia até o Chico, de manhã, no sábado, aquelas caravanas de espíritas. E ele chegava cantando. Cantava Nelson Gonçalves, cantava Noel Rosa, cantava Silvio Caldas. Aquele constrangimento, os espíritas fingindo que não estavam vendo aquilo. Chico, vamos embora, estamos com pressa. E o Chico recebia o rapaz bêbado com uma tranquilidade absoluta. Oh, meu amigo, cante para mim aquela música do Orlando Silva. E o bêbado cantava Orlando Silva. Agora, dizia o Chico, canta para mim aquela música da Elisete Cardoso que eu gosto tanto. E o bêbado caprichava na Elisete Cardoso. E os espíritas subindo os muros, para não dizer as paredes, porque todo mundo queria ir embora, para ficar longe do bêbado. E até que o Chico fizesse o 5º ou 6º pedido, e o bêbado cantando, até que o Chico disse, ô, meu filho, agora nós temos que ir. Agora nós temos o nosso trabalho nos aguardando. E aí, para surpresa de quem ficou, lá estava o bêbado completamente recuperado da bebedeira. Porque cada música que ele cantava, a pedido do Chico, o transformava. E quando iam todos saindo, um amigo meu, Maurício, ao lado do rapaz embriagado, escutou-o dizer: Deus te abençoe, Chico Xavier, porque todo sábado eu venho aqui e você sabe por que eu bebo. Ele tinha só uma filha de 6 anos. Os dois iam atravessar a rua. Veio um ônibus desgovernado e esmagou a menina. Ele ficou apenas com o braço da filha na mão, porque o resto do corpinho foi dilacerado pelo ônibus. O Chico não era tolo, sabia muito bem por que aquele homem bebia. E cada vez que ele chegava lá e cantava, era um processo de cura que ele atravessava. Mas nós, na preocupação de estarmos sempre com uma vibração superior, muitas vezes nos esquecemos de que Jesus procurava as pessoas mais desequilibradas para curar, porque afirmava inesquecível, não são os sãos que precisam de médico. Nós, espíritas, muitas vezes andamos esquecidos disso, andamos escolhendo serviço, andamos escolhendo trabalho, quando todo o trabalho no bem deve ser o grande objetivo de todos nós. Um fazendeiro mineiro riquíssimo, toda vez que encontrava o Chico, dizia: Chico, eu não me esqueci das tuas crianças. Um dia eu vou lá e vou fazer um cheque que você vai ver, um cheque poupudo para as suas crianças. O homem morreu. Ele tinha 4 filhos, muitas fazendas. Os filhos dilaceraram o patrimônio em poucos anos. O Chico estava sentado escrevendo sozinho no centro, quando entra o fazendeiro. Entra todo paramentado. Chico, meu amigo, finalmente eu vim. Finalmente eu vim fazer aquele cheque que há tanto tempo eu te prometo. O Chico olhando para o homem vestido como se ainda estivesse encarnado. E o Chico começou a pensar: meu Deus, mas ele não tem mais nada. E nem os filhos dele têm.
Emmanuel, sorridente, diz ao Chico: adivinha quem vai contar para ele? Que ele morreu, que os filhos tomaram conta de tudo, que não existe mais nada. E lá estava o Chico, a ter que contar ao homem, enquanto o homem abria a carteira, que ele não tinha mais nada. Porque a verdade é que todos os amigos meus e familiares que já partiram, quando podem, me dizem a mesma coisa. Aqui eu encontrei tudo que eu deixei no coração dos outros. A minha avó paterna morreu com 90 anos, foi espírita a vida inteira. Inclusive numa época, na década de 30, em que a polícia fechava o centro espírita. E as pessoas iam para a delegacia e o delegado, com deboche, dizia: quem é esse Bezerra de Menezes? Quem é esse Dias da Cruz? Porque, na época, o receituário mediúnico era algo muito potente dentro dos grupos de trabalho dos centros espíritas. Aliás, com o doutor Bezerra de Menezes, eu teria me divorciado, porque ele não cobrava pelas consultas. E um dia a esposa não tinha o que colocar na mesa. E ela, então, perguntou a ele: sim, chegamos ao seguinte, não tem nada para almoço, porque não tem nada na despensa. Nós vamos fazer o quê? E doutor Bezerra abraçou e disse: ah, minha filha, vamos viver de brisa amorosa. É para você se divorciar. Mas, nesse instante, parou um caminhão na porta da casa de doutor Bezerra, lotado de comida, porque, sem que ele soubesse, um industrial entrou na fila naquele dia, foi consultado e não admitiu não pagar. Doutor Bezerra não aceitou o pagamento, mas ele, percebendo a penúria da família, mandou um caminhão de comida para doutor Bezerra de Menezes. Mas essa história de brisa amorosa, hoje em dia, com certeza, daria em divórcio, mesmo que ele fosse doutor Bezerra de Menezes. Com certeza. A nossa troca de vibrações nada mais é do que a nossa mediunidade, do que essa energia que temos no olhar, que temos no segurar a mão de alguém, que temos em dizer bom dia, que temos em preparar uma mesa para nos alimentar ao lado de alguém. Já conversei com muitos pais de jovens suicidas. E a coisa comum é: eu não fazia refeições com meu filho, eu não sabia quem eram os amigos do meu filho, eu não sabia com quem os meus filhos se relacionavam. E aí a surpresa da solidão absoluta, que a pessoa, às vezes, traz até de outras existências, para corrigir aqui sem conseguir. Por isso, tenhamos a nossa sensibilidade aguçada para perceber que não são as coisas materiais, mas as coisas emocionais que nós estamos precisando corrigir. Há anos atrás, um dos homens mais ricos de Brasília disse à única filha de 15 anos: eu e sua mãe vamos sair para comprar um lanche. Você não quer ir conosco? E ela, menina, com todas as condições, de colégio privilegiado, de muitos amigos, excelente aluna, disse ao pai: não, pai, vão vocês, me traz um sanduíche, me traz o sanduíche tal. Meia hora depois, quando ele voltou e colocou as luzes do seu carro na altura da varanda, ela havia tirado a própria vida
enforcando-se na varanda com a coleira do cachorro. Sem uma palavra, sem explicar para aquele pai e aquela mãe que dor era aquela. Já imaginaram o que é isso? E quantas vezes nós recebemos na casa espírita a pessoa que está a um passo de fazer isso? E é a nossa paciência, é o nosso carinho, é o nosso abraço, é o que bom que você está aqui conosco, que pode impedir que isso aconteça. E insisto nisso, porque se há uma coisa que nós espíritas estamos precisando é, vamos dizer assim, melhorar e muito o acolhimento na casa espírita para aquele que chega pela primeira vez. Eu já fui a casas espíritas onde eu me apresentei, sou eu a oradora, porque não havia ninguém para me receber. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar atentos para que as pessoas que buscarem aquela casa saibam que elas encontraram um lugar onde vibração, sintonia, tudo está uniforme, preparado para que estejamos cada vez mais irmãos de verdade uns dos outros. Recordam-se no livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus vai procurar Jesus para pedir que a sua filha, que estava doente, ficasse curada? Ele não queria grande coisa para a filha, não. Ele queria casá-la à força com um homem horrível, como, aliás, acabou conseguindo. E ela foi profundamente infeliz. Mas a primeira coisa que Jesus disse ao senador Públio foi: tu me procuras, senador. Seria melhor se me procurasses de dia. Públio Lentulus, para esconder-se de todo mundo, procurou Jesus na calada da noite. Nunca façamos isso de nossas vidas. Não procuremos o necessitado quando ninguém sabe que nós vamos apoiá-lo. Que nós façamos disso uma prática. Durante a Covid, perdi uma amiga muito bem casada, 4 filhos, 7 netos. Ela tinha o prazer de ajudar. Se você dissesse que aqui estava se precisando de ajuda, em uma semana ela organizava na casa dela, por exemplo, o Festival do Cachorro-Quente. Convidava a cidade inteira. E a arrecadação era impressionante. Mas ela também chamava os moradores de rua, cortava o cabelo deles, chamava um podólogo para cuidar dos pés deles, porque geralmente eles não têm nada nos pés e seus pés estão feridos de andar descalços. Ela e o marido entraram no hospital com Covid. O marido saiu, ela não. Por isso eu sempre digo que Deus é muito seletivo. Ele só leva quem já aprendeu. Quem não aprendeu, pode ter certeza. Quando a tarefa não está terminada, você pode ter o diagnóstico que for, que você fica. Porque o seu lugar ainda é a terra. E quando eu penso que estou fazendo muita coisa, eu começo a fazer uma lista das pessoas difíceis que ainda existem no planeta. E se eu estou no mesmo planeta, adivinha? É porque estamos todos no mesmo diapasão de aprendizado. Só que os caminhos são um pouco diferentes. Na verdade, Chico Xavier sempre foi aquela figura que, se podemos resumir todas as belezas da vida dele, nunca desanimou. Quando ele começava a psicografia, era a luz de vela, com lápis. Ele olhou para a vela e, de repente, ele viu a vela
meio difusa. E ele começou a coçar o olho. E ele não estava enxergando a vela direito. Ele estava começando a trabalhar na psicografia. Pois o doutor Bezerra de Menezes aparece, olha para o olho dele e diz: "Ih, meu filho, não é que o seu olho ficou doente de verdade? Pegou uma vibração, uma energia que as almas que sofrem, sabendo da sua tarefa, lançaram sobre você, meu filho." Gente, só Chico Xavier para continuar, né? Porque eu botava aquele lápis em cima da mesa e dizia: "O trato está desfeito." Como é que eu mal comecei e já perco um olho? E foi exatamente o que aconteceu. Mas ele continuou. Olha, continuar é mais difícil do que desanimar. Porque desanimar a gente pode, mas desistir, não. Desistir é privilégio que nós já não temos, porque já fizemos isso em encarnações que se passaram. Não é novidade. Agora, nós temos que permanecer. E é tão extraordinário porque, mês passado, eu estive com o Raul Teixeira, eu e ele fazendo palestra lá no Maranhão. E aí a gente conversando sobre as nossas dificuldades de saúde, tanto eu como ele, e ele dizendo: "Maíse, nós tivemos moratória, eu e você. É porque não está terminado. Então, até terminar, nós vamos em frente." Eu falei: "Tem razão, Raul. Por isso que você é um fofo absoluto." Ele, com aqueles olhos verdes maravilhosos que ele tem, brilhou, porque ele simplesmente aprendeu a falar novamente depois de um AVC de 11 anos atrás. O lado direito não funciona, ele aprendeu a usar o lado esquerdo. Ele autografou tantos livros, graças a Deus, lá no Maranhão, que não sobrou um. Mas vocês precisavam ver ele autografando com a mão esquerda. A letra perfeita, porque quem não desiste vai em frente, reaprende tudo. E é por isso que, na hora da nossa vibração da prece, peçamos às forças do bem que protegem o universo que estejam conosco. Essa seja a nossa prece mais comum. Que as forças do bem que protegem o universo estejam conosco. Porque, é claro, quando Jesus chega à cidade e Maria e Marta vêm chorando dizer: "Jesus, Lázaro está morto." E ele começou a chorar. Jesus chorou ao saber que Lázaro estava morto. Mas foi até o túmulo, tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai do túmulo, completamente envolvido em panos. E Jesus diz simplesmente: "Desatai-o e deixai-o ir." Jesus nunca curou alguém dizendo: "Vem para junto de mim, se torne um discípulo meu, se torne um seguidor meu." Ele tinha os 12, mas sabia que todos que ele curava, colocando a mão em seus corações, não eram necessariamente aqueles que o seguiriam. Desatai-o e deixai-o ir. E Lázaro segue o seu destino, curado por Jesus, mas, de forma inesquecível, mais tarde, ficou doente novamente e desencarnou. Ali, quando ele ressurge dos mortos, estava cumprido o compromisso que ele tinha feito com Jesus. Meus amigos, já me avisaram que o tempo está esgotado. Eu queria apenas lembrar que as pessoas sempre pensam um monte de coisa da gente. Se a gente se pautar pelo que as pessoas pensam, a nossa vibração vai ser sempre tristinha e a nossa energia sempre para baixo. Porque a gente vai pensar: será que ele gosta de mim? Será que ela me respeita?
Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Eu tenho que saber que eu sou uma boa pessoa. Mas havia um senhor na fila, ele era o último da fila, para abraçar o Chico. Numa época que o Chico estava viciado, ele mesmo confessaria depois, em biscoito de araruta. E biscoito de araruta engorda. E ele estava mais para o lado gordinho. Então, o homem vinha vindo, a fila ficando menor, e o homem pensando, nossa, como o Chico está gordo. E chegando perto. Nossa, mas o Chico está tão gordo que está parecendo um sapo gordo. Quando o Chico o abraçou, ele, claro, disfarçando, como tantos fazem, disse: e aí, Chico, como você está? E o Chico: oh, meu filho, estou aqui, você sabe, um sapo gordo. Porque ele se esqueceu que não importava o quão longe você estivesse. Para uma alma como Chico Xavier, o seu pensamento se espraiava. O que eu desejo a todos nós nessa noite tão feliz é que as forças do bem em nós se espalhem na direção do outro. Que o outro seja o nosso objetivo de amar e de servir. Já amamos e servimos, mas não fomos bem na nossa intenção. Agora, que tudo nasça do nosso coração renovado, que nós possamos mesmo, de toda a alma, amar, servir, perdoar, não importa o que pensem os outros. Um dia, no mais além, nos perguntarão: e você, meu amigo, o que deixou na terra, no coração dos outros? E o coração dos outros, se Deus quiser, vai falar do que nós deixamos na terra. Que seja o melhor. Eu tenho certeza que no nosso próximo encontro, tanto eu como vocês, estaremos muito melhores do que estamos hoje. Agora, coloque a mão no coração. Subir para uma vibração elevada não significa fugir da vida real. Significa entrar na vida real com consciência e luz. Cada gesto, cada palavra, cada olhar contém energia. A pergunta é: qual energia você escolhe emitir? Maíse nos desafia: torne-se uma casa de vibrações positivas. Mesmo quando o ambiente parecer contrário, mantenha sua sintonia alinhada à verdade, ao amor, à caridade. Feche os olhos. Respire. E diga interiormente: que minha vibração seja de luz, paz e serviço. Se esta mensagem te tocou, compartilhe-a. E nos comentários diga: qual sintonia eu vou assumir hoje? Quando pequenas luzes internas se acendem, juntas iluminam o caminho ao redor. Que a sua vibração ajude a construir pontes de bem-estar, fraternidade e elevação onde quer que você esteja.